Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um exercício que envolve interpretação de gráfico e conceitos de estatística, média, moda e mediana. Esse exercício é um exercício que foi cobrado no vestibular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos ler o enunciado? O gráfico a seguir apresenta a variação da cotação do dólar dos Estados Unidos em 12 dias úteis, seguidos do mês de setembro de 2015. Então, aqui eu tenho um gráfico. Nesse gráfico, no eixo vertical, ele apresenta os valores do dólar em dias específicos, que está representado no eixo horizontal. Então, foi cotado durante 12 dias e em cada dia havia um valor. Por exemplo, no dia 1, o valor do dólar era 3,73. No dia 2, o valor do dólar era 3,78 e assim por diante. Com base nisso, calculando a média, a moda e a mediana da amostra de cotações do dólar nesse período, podemos afirmar que, então, cada alternativa apresenta uma relação entre esses três conceitos, de maior, menor e igual. Então, nós temos, então, que calcular esses valores e determinar se são maiores ou menores ou igual entre si, ok? Então, vamos, inicialmente, calcular a média. Mas se eu quero calcular a média desse conjunto de dados, desses valores do dólar, eu preciso saber o quanto que o dólar foi em cada dia. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês o valor do dólar em cada dia. No dia 1, 3,73. Dia 2, 3,78. Dia 3 e 4, 3,80. Dia 5, 3,79 e assim por diante, tá bom? Até o dia 12. Então, nós temos 12 dados. Então, se eu quero calcular a média, eu vou fazer a soma desses valores. Então, eu vou fazer 3,73 mais 3,78 mais 3,79 mais 3,80. Observe uma coisa, o 3,80 aparece duas vezes. Então, eu preciso, como são dois dados, eu preciso somar ele nas duas vezes, ok? Assim como o 3,87 apareceu três vezes, eu vou somar ele três vezes. E o 3,90 a mesma coisa, apareceu duas vezes, vou somar duas vezes. Somei todos esses valores, que me deu um valor de 46,01, e depois eu preciso dividir isso por 12. Por que 12? Porque é a quantidade de dados que eu tenho na minha amostra. São 12 dias, 12 dados. Fazendo essa divisão, eu obtive que o valor da média é 3,83. Vamos guardar esse valor e calcular o valor da moda. A moda, assim como uma roupa que está na moda, é aquela roupa que todo mundo está usando. Da mesma forma, quando eu falo moda na estatística, significa uma coisa mais frequente, ou seja, um dado mais frequente, que apareceu mais vezes. Observa que o 3,80 ele aparece duas vezes, o 3,87 aparece três vezes, então significa que o 3,87 é mais frequente do que 3,80. E o 3,90 aparece duas vezes. Logo, a gente pode confirmar que a moda desse conjunto de dados é o 3,87, ok? Porque é o número mais frequente. É aquele que apareceu mais vezes, apareceu três vezes. E por fim, a mediana. A mediana é o termo central do meu conjunto de dados, ou seja, é o número que está exatamente no meio, que divide aquela sequência de números no meio, de modo que todos os números que estão à direita têm a mesma quantidade de todos os números que estão à esquerda. E aí, observe um detalhe. A gente tem 12 números. 12 é um número par. E aí, nesse caso, nós vamos ter dois elementos centrais, porque a gente tem 12 números, que é um número par. Vamos analisar como que a gente faz isso. Se eu estou falando em mediano, o primeiro passo é colocar os meus valores em um rol crescente ou decrescente. Eu prefiro fazer em ordem crescente. Ou seja, eu vou pegar todos os 12 valores e escrever eles do menor para o maior.
Escrevi isso aqui para vocês e, de novo, volto a falar. Se o número aparece mais de uma vez, você tem que escrever ele as quantas vezes apareceu. Por exemplo, 3,80 apareceu 2 vezes, você tem que escrever ele 2 vezes. O 3,87 apareceu 3 vezes, você tem que escrever ele 3 vezes. Ok, então escrevemos o nosso rol. E aí, para a gente saber qual é o número que está na posição central, no caso aqui são 12 números, é um número par, então vai ser 2 números centrais. Você pode analisar isso apenas olhando eu sei que você consegue, ou então você pode estar aplicando a teoria. A teoria diz que a mediana de um conjunto par de dados vai ser a média entre aquele número que está na posição n dividido por 2, em que n é o número de dados, mais a posição seguinte, dividido por 2. Então, a média entre o número que está na posição n dividido por 2 e o número que está na posição seguinte. Então, n é o número total de dados, que é 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, é o número que está na posição 6, mais o número que está na posição seguinte, que é a posição 7, dividido por 2. Ó, só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a posição 6, 3,84. Posição 7, 3,86. Faço a soma desses dois números e divido por 2. Então, eu obtive o valor da mediana de 3,85, ok? Observa que aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 números à esquerda e 1, 2, 3, 4, 5. 5 números à direita. Então, a mediana é o termo central da minha amostra, ok? Então, nós obtivemos, fazendo esse cálculo, nós obtivemos que a moda é 3,87, a mediana 3,85 e a média 3,83. Observa que a média ela é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a moda. Então, ficamos com a letra A. Então é isso, espero que tenha ficado entendido, que tenha relembrado os conceitos de média, moda e mediana, e é isso mesmo. Até